amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu estou aqui com ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fefito? Não, Gabu, eu continuo sendo assombrado pelo fantasma de Fernando Diniz. Quem não tá assombrado é maluco. Quem não tá? Quem não tá hoje em dia? O Grêmio foi esperto, contratou o Mano Menezes antes, né? Falou, não, antes de tomar uma decisão pior, eu vou tomar uma só ruim. Vamos ver. E quem tá aqui também, Vitor, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Vitinho da Comédia não pôde gravar hoje com a gente. Ficou nosso abraço ao nosso saudoso show. É isso, então chegamos aqui, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Bora. Então vamos, meus amigos. Deixa eu fazer uma crítica, Maidana. Eu tava vendo gente criticando o Galvão na Amazon Prime ali. Eu achei irado o Vasco e Flamengo no fim de semana com o Romário comentando, o Galvão narrando. Do caralho. Achei foda. E assim, a galera fala, pô, o Galvão não acerta mais nome de ninguém. Gente, o Galvão nunca acertou o nome de ninguém. Ele sempre errou. Assim, sempre, né? Óbvio. Lá 40 anos atrás, beleza. Mas nos últimos 20 anos, o Galvão já tava desse jeito, narrando o jogo. E Copa, né, cara? Desde sempre, pô. Ele tá um pouco mais confuso, confesso, porque ele ficou uns anos sem narrar, hein? Uns 3 anos sem narrar. Uns 4, na verdade 4, né? Uns 5, desde a Copa de 18, né? Que foi a última dele. Eu acho impecável, acho incrível, acho que é entretenimento puro. Ninguém faz jogo de futebol como o Galvão Bueno faz, sinceramente. Não tem um narrador. A galera que é, né, mais jovem e gosta, eu também gosto dos narradores da ESPN que são mais jornalista, né? Técnicos, né? Eles são quase técnicos ali. Mas aí eles não têm entretenimento necessário, entendeu? O Galvão, ele é um narrador da época do entretenimento Silvio Luizesco, essa galera. Assim. É tipo os caras da rádio, né, mano? Porque eles conseguem transformar a narração em algo mais do que, tipo, ó, esse é o jogador. Tem uma informação sobre esse jogador, ele despede essa informação. O Galvão, o Silvio Luiz, até o Luciano do Vale, eram os caras que traziam uma parada mais divertida, né? O entretenimento, porque tem vezes que não acontece nada no jogo. Então o cara traz algo que gera o entretenimento. E eles constroem uma narrativa pro jogo, cara, tá ligado? Eles constroem uma história durante o jogo, É como se ele estivesse escrevendo uma fanfic enquanto ele narra. Pô, é muito foda, eu adoro essa porra. É muito bom, velho. Bom, tem o site do Peladranet, peladranet.com.br, lá tem link pras redes sociais, grupo de Telegram, redes sociais particulares nossas. Assim como na descrição de todos os episódios, tem também link pros produtos na Podcast Store. Compra aí, tem caneca, camiseta, o que você quiser do Peladinha, tem lá na Podcast Store. Lembrando de projetos paralelos, fábrica de filmes saindo aí, tem link no post. Tem link também pro Reinaldo Jaqueline, essa semana saiu o episódio sobre o Switch 2. Pela primeira vez falamos sobre videogame lá no Reinaldo Jaqueline. No Dentro da Minha Cabeça da semana, eu gravei com o André Roca sobre a dificuldade de ser feliz sem culpa, de se permitir desfrutar da vida sem ficar se sentindo culpado. Então vai lá que tá um episódio muito maneiro também no Dentro da Minha Cabeça, que pra quem não conhece é meu podcast solo, onde eu falo de aleatoriedades e não de futebol. Criança que fuma é muito mais feliz. Primeiro assunto do programa, Maidana, você já deve imaginar qual que é. É o assunto da semana do futebol brasileiro. E quero falar sobre ele, nosso querido fisicamente apto Neymar Júnior. Ai, não tem como. Começar lendo aqui o tweet de Bruno Formiga do dia 6 de fevereiro, às 8 da manhã e 1 minuto. Ele digitou no Twitter e deu enter, tá? E publicou. Jorge Jesus estava errado. Ponto. Fisicamente, Neymar estava apto. Retomar esse tweet aqui, Vidani vai de novo falar do Formiga desse tweet, do Neymar e o caramba. Sim, porque o fisicamente apto, camisa 10 do Santos, Neymar, deixa o gramado chorando contra o Atlético Mineiro e não tem prazo pra voltar. Mas, Dana, a verdade é, olha a situação do Neymar agora. Ele tem sequência prejudicada até o fim do contrato, que vai até 30 de junho, por conta dessa nova contusão muscular na coxa esquerda, que cria ansiedade aí sobre a data final do Ney no Santos. Se é que ele vai disputar mais algum jogo pelo Santos. Restam 9 partidas possíveis, 7 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil, e não tem perspectiva de um retorno breve, ou seja, essas 9 partidas são ilusórias, na verdade são menos que 9, o que aumenta a lista de jogos sem o camisa 10. Se os 42 dias lá de afastamento da primeira lesão se repetissem dessa vez, e segundo o craque Neto, que ele deu a explicação da lesão, que é como a lesão na mesma coxa, no mesmo músculo, etc, provavelmente é uma lesão mais grave que a primeira, e a gente torce pra que não seja, né? Mas a gente sempre espera, né? A gente não tá aqui zicando o Neymar querendo que ele se machuque, não é esse o ponto.
imagina que pode ser pior, de fato. Mas se fosse só os 42 dias, Maidana, ele voltaria 28 de maio, ficando fora de mais 7 jogos, só tendo outros 2 compromissos pelo Peixe. Olha. Se for pior que a primeira lesão, e não terem falado até agora uma previsão, me assusta, porque talvez eles já saibam. Cara, pode ser que ele perca todos os jogos e que tenha acabado a passagem do Neymar pelo Santos. Já acabou. E a gente fez um programa há algumas semanas sobre isso. A gente fez um programa antes dele chegar no Santos, cara, falando sobre como seria de piada e, infelizmente, pro torcedor do Santos, foi o que aconteceu. E pro torcedor do Brasil, que ainda espera o Neymar na seleção, é o que tá se concretizando, cara. E aí, cara, pra não chover no molhado e não ficar gastando muito tempo falando aqui do Bruno Formiga e da TNT Sports, tô usando ele de exemplo, porque, cara, ele tá teimando até agora que ele não falou bobagem. Você vê a entrevista dele que ele deu aí no fim de semana falando, durante os 7 jogos seguidos que ele jogou pelo Santos, tava todo mundo quietinho. Eu não tava quietinho não, Bruno Formiga. Eu tava aqui nesse programa falando, vamos ter paciência com ele, molecada. Galera, você, Bruno Formiga, e mais meia dúzia falando, seleção brasileira. Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina. Vamos botar o Neymar pra jogar? Lembra disso, Maidana? Eu nunca vou esquecer. E vou jogar na cara de vocês. Tem que jogar na cara, Maidana. É claro que tem que jogar, mano. Ele virou piada naquela época, mano. Tipo, um dos primeiros comentários mais curtidos desse tweet dele, uma das respostas foi, isso aqui tem um potencial pra virar meme absurdo. E ele respondendo, tô mentindo, que é isso? Porra, todo mundo sempre ridicularizou, cara. Não tem como. Não é como se, nossa, todo mundo concordou e agora que tá dando errado. Cara, ele falou isso literalmente 2 dias depois da estreia do Neymar num jogo em que ele não fez nada. Pois é, cara. E aí, assim, o Neymar, desde o retorno ao Santos, ele disputou 9 partidas. Isso contando as 2 partidas aí contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, que ele jogou minutos. Meia hora. Ele jogou 45 minutos contra o Fluminense, 34 ele ficou em campo contra o Atlético Mineiro. Desses 34 ele chorou uns 15, né? Você viu no segundo gol, ele abaixa, ele soca o gramado. Porque ele tava com dor, cara. Eu não tô nem zoando com o Neymar agora. Eu tô triste mesmo de pensar o que ele virou. Eu não. Eu tô puto. Eu não tô triste, eu tô puto. No Paulista tinha sido 45 minutos na estreia, 75, 68, 85, 69, 90, 76. No Paulista até que tava boa a minutagem dele. Jogou bastante, ó. O Neymar jogou um total de quase 11 horas pelo Santos. Você fez a soma já? Somei. Ele jogou um total de quase 11 horas pelo Santos. Dá mais de 7 jogos completos, mais ou menos. Vamos rodar pra 7? 7 jogos completos. Pronto. Tá. Vamos dizer que o Neymar, então, jogou esses 7 jogos completos. Ele perdeu quantos jogos por lesão? 5. O Corinthians 2-1 Santos, do Paulistão, que ele brincou de pega-pega com o Memphis, mesmo machucado. Curitiba 1, Santos 4, um amistoso. Vasco 2, Santos 1. Santos 2-2 Bahia. São Paulo 2, Santos 1. Clássico contra o São Paulo no fim de semana, que foi posterior à lesão dele já. Restam pra ele jogos contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão, CRB na Copa do Brasil. Grêmio no Brasileirão, Ceará no Brasileirão. Corinthians no Brasileirão, CRB na Copa do Brasil. Vitória no Brasileirão, Botafogo no Brasileirão e Fortaleza no Brasileirão. Desses aí, eu acredito que se o Neymar der sorte, ele joga... Assim, vamos torcer pra ele voltar rápido, tá? Eu acho que ele conseguiria voltar ali no dia 18 contra o Corinthians. E vamos dizer que ele tem mais 5 jogos, Maidana. Eu vou torcer pra ele demorar mais um pra voltar. Tá bom, 4 jogos. Mas independente que fossem 5, você percebe que no máximo ele teria jogado 12 jogos pelo Santos? Sim. Isso no máximo, pro contrato de 5 meses. Ele fez até agora 3 gols, 3 assistências. Não é o pior número, se você for pensar em 7 jogos completos, são números bons. Não, claro que não, pô. Apesar dessas marcas serem todas em jogos do Paulistão, contra times principalmente rebaixados, né? Água Santa, Inter de Limeira e... Tudo bem, tem que começar em algum lugar, tem que voltar em algum lugar. Depois da seleção, pra mim, me veio um banho de água fria pra torcida, mas não só do Santos, mas pra todo mundo que é fã dele. Sim. Eu vi, inclusive, a gente viu aquele vídeo do Pedro Certezas com o de Sola lá, falando... Ele começa o vídeo falando, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Acabou. Exatamente. E eles criticam, inclusive, o post Força Neymar das redes sociais da TNT Sports e caramba. Que isso, inclusive, esse vídeo do Dissola pra mim, do Certezas e da galera, é um acalento pra quem não vive esse delírio da esperança do eterno menino, assim. Não? Nossa, com certeza, cara. Pô, os caras de lá dando porrada na própria empresa, né? Reconhecendo o quanto, gente, isso não é certo. Isso aqui tá um pouco errado, não tá não? Isso é jornalismo, de fato. A assessoria do Neymar que a TNT Sports faz é uma coisa, o Força Neymar. Então, certezas fala, pô, se fosse o Savarino machucando, não tinha um post Força Savarino. E não teria, né? É simplesmente assessoria pro cara. Aí eu pergunto, Maidana, dá pra acreditar no retorno do Neymar? Não, eu não acredito não, mano. De verdade. Principalmente pelo modo como foi tratado isso aí. Porque é uma piada o que o Formiga acabou fazendo aí, né? E a galera criticando e até o comentário do Jorge Jesus. Mas o Neymar não está fisicamente apto. Pode ser uma dura crítica, mas a gente até já falou isso sobre técnicos portugueses.
vezes aqui que eles não têm papa na língua e eles falam o que tem que ser dito. E a verdade é que o Neymar não está fisicamente apto pra jogar, mano. Não tava. Porra, a gente até... Eu ia até brincar. Tá bom, né, Santos? Jogou muito mais do que jogou pelo Al Hilal, que pagou muito mais caro, que tinha um contrato muito mais longo. Mas a verdade é essa. Por que ele não tava sendo usado? Porque não tinha condições. É isso aí. Por quê? O cara precisa se recuperar. Em vez de se recuperar, ele vai pro carnaval. E isso tem que ser criticado e tem que ser cobrado sim, mano. Porque olha o naipe desse jogador. Quando acontece uma situação dessa e ele vai... mas agora o cara não pode mais ir pro carnaval. Mano, se ele tá em recuperação, não. Esse vídeo é dos certezas mesmo, que os caras até falam. Cara, o Pedro sofreu uma lesão que falaram, acabou a carreira do Pedro. Ele sumiu. Ele sumiu. Parece que o Pedro morreu, os caras vão. Parece que o Pedro morreu. Parece que ele morreu. E ele voltou jogando no mesmo nível. Fazendo gols, caralho, e cada vez pegando mais minutos, né? Acho que esse é a grande... Essa que é a parada. Não é porque o Neymar é o Neymar que, nossa, o cara não pode ir no carnaval. Mano, o Neymar faz o que ele quiser, contanto que ele entregue o que é o trabalho dele. É isso aí. Agora, se o cara, a cada feriado, a galera fala, memória muscular, chegou perto de feriado, ele não vai jogar, porra, tem alguma coisa estranha. Ele construiu esse histórico pra ele. Então ele dá essa, entre aspas, liberdade da gente cobrar desse jeito. Cara, o Rainer França, do Rio de Janeiro, mandou uma cartinha com o título Neymar é a frustração de uma geração. Eu adorei esse subtítulo aí, Rainer, que você mandou. A frustração de uma geração, porque é isso que tá acontecendo mesmo. É uma frustração de uma geração que depositou todas as esperanças no Neymar. Uma geração que talvez viu muito pouco de Ronaldinho Gaúcho, de Kaká, de Ronaldo, de Rivaldo, de Romário, que nem a gente viu bastante. Então acho que é uma geração frustrada mesmo. E por isso a galera deposita tanta esperança no Neymar. Porque ele durou. Ele foi um craque que durou no imaginário. Diferente do Ronaldo Fenômeno, que teve uma lesão gravíssima no auge da carreira. Duas, né? O Ronaldinho Gaúcho que abriu mão da carreira, foi pra balada e depois voltou e ainda ganhou Libertadores. Caralho, é absurdo o que o Ronaldinho fez. Jogou pra caralho por 2 times ainda. Papo de lenda. Mas assim, vou ler aqui a cartinha do Rainer pra gente continuar a discussão do Neymar, que é: depois de mais de uma lesão do nosso Batman da Vila, constatamos 2 coisas. Primeiro... O Batman da Vila não tá. É foda, né? Fala primeiro aqui o que você acabou de falar, que essa piada do cara tem uma memória muscular muito boa, sempre machuca em véspera de feriado. Segundo, que quando o Neymar surgiu em 2010, eu já tinha meus 18, o Rainer falando, e muito bem estabelecido de conhecimento de futebol, e assim o Neymar hipotético pra mim, mal comparando, é como se o Ronaldinho Gaúcho da nossa época tivesse só levado a Champions com o Barça e não tivesse sido o melhor do mundo 2 vezes, penta e multicampeão. Tem molecada que faz revisionismo pra defender o Neymar. Cara, Ronaldinho Gaúcho podia ter feito mais? Sim. Mas ele já tinha ganhado tudo, e o Batman não ganhou nada em comparação ao Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno. Aí nosso Maurinho, Mauro César, fala que o Neymar não senta na mesa com o Messi e o Cristiano Ronaldo, e tem uma galera bolada com a verdade. Ele tinha potencial pra ser maior que eles. Eu já discordo de você, Rainer. Acho que ele não tinha potencial pra ser maior que eles, porque potencial é uma ilusão. Potencial é só torcida. Não existe potencial. Mas por escolhas dele... Potencial é a mesma coisa do talento. Não chegou nem perto. Não existe isso aí. O Neymar mesmo nunca fez muito pra chegar no seu máximo. E essa galera defende. Sinceramente, seria melhor pro Neymar e pros brasileiros se ele aposentar. Só para. Vai esperar ele carregado em 26 e tomar pau de novo? Abraços, Rainer França. Cara, entendo total o teor de revolta no e-mail dele, Maidana, e concordo muito com o teor, tá? Concordo com a temperatura. Mas a verdade, cara, é que o Neymar tem idade pra jogar bola, tá ligado? Não é que o Neymar é um cara acabado pro futebol, no sentido de não tem mais volta. Não é um velho tentando se arrastar em campo, né? E aí tá ficando feio. O que talvez não tenha, Maidana, é vontade. É isso que talvez a galera tenha que entender. É cabeça, mano. É o Didico. Não tem como, cara. Não quer, mano. Ele não quer mais. Essa comparação é boa. O Adriano, por uma questão de traumas, etc., ele não quis mais bola. Eu acho que o Neymar não é por trauma. Cara, pra ele é mais legal ir pra balada com os amigos do que ir pra bola. Jogar bola é mais legal. Eu acho que a galera que torce pra ele tem que aceitar esse fato. O Neymar gosta mais de jogar pôquer, de ir pra berola da Kings League e bater o pênalti do presidente. É isso que ele gosta, cara. Ele quer isso. Ele não quer mais jogar bola. Esse feriado, né, eu passei aí perto do Vidani, né? Passei em São Carlos e boa parte da família da Gabi aí torce pro Santos. E aí você tem os velhos de 60, 70 anos que torce pro Santos e tem a molecada de 15 anos que torce pro Santos. Os velhos odeiam o Neymar. A molecada de 15 anos tava lá vendo o Santos perder e falando, se o Neymar tivesse aí ia ser diferente. Mano, aí eu fico pensando, a última vez que esse moleque viu o Neymar jogar de verdade, 2017.
Ele tinha 7 anos de idade, esse moleque. Nem tava vendo. Esse cara nunca viu o Neymar jogar. Não, ele não viu o Neymar jogar. Nunca viu. O Neymar que a gente viu, ele não viu. Cara, o Neymar que a gente acompanhou 10 anos atrás no Barcelona, arregaçando todo o jogo e tal, esses moleques não viram, cara. Não viram nada. Não viram. E aí, tipo, eles são fãs do Neymar, influencer, mano. Aí, tipo, voltando de viagem, né? Pô, tô lá no aeroporto, eu vi uma menina, sei lá, devia ter 12 anos, ganhando uma camiseta do Santos, do Neymar, e chorando, porque ganhou uma camiseta. A menina tem 12 anos. Essa menina nunca viu o Neymar, ponto. Não viu o Neymar jogando em alto nível, não viu nada. Viu o Neymar fazendo dancinha nas redes sociais, cara. Não viu nem ele namorando a Marquezine, não viu nada. Essa galera é fã do influencer Neymar, cara. E é aí que a gente falou, já aqui, como começa a se confundir, né, do cara que é fã do Neymar, também é fã do Bolsonaro, no sentido de que eles são fãs de uma ideia que a pessoa repete. Que aquele influencer, né, aquela pessoa fica repetindo. Não, porque eu vou fazer isso. Não, porque eu faço isso. Não, porque olha só a minha dancinha. Não, porque eu sou desse jeito. Mas é só a ideia, mano. Nunca foi verdade aquilo que aquela pessoa tá falando. Mas a galera acredita. Cara, eu vou te falar, eu fiz tweets no fim de semana, eu fiquei muito pensando nisso, cara. Porque eu até falei no Ben-Hur, quando eu fui semana passada, que o Neymar é meu império romano, né? Eu penso sempre no Neymar. Não adianta, eu tô sempre pensando nele. E, cara, se o Neymar tivesse realmente minimamente interessado em voltar, porque ele tem idade pra jogar bola. A primeira coisa que o Neymar tem que fazer, se foca em se recuperar fisicamente. E de fato, o que o Maidana falou, tá todo assino embaixo. Parar de ir pra festa, carnaval, sumir da mídia. Some do ego e aparece no Globo Esporte. É isso que você tem que fazer, Neymar. Some da porra da página de fofoca do Fuxico e do Léo Dias e aparece só na página do GE, pô. Que é onde tá, sabe quem? A porra do Messi e a porra do Cristiano Ronaldo. Eles não estão no Léo Dias. Eles estão no GE. Cara, o Cristiano Ronaldo até esteve no Léo Dias na época do André Surak lá, mas foi um breve momento. Pequeno momento. Foi um lapso. Um lapso. A gente nem sabe se é verdade. Quem falou foi ela, né? Mas tudo bem. O tweet que eu fiz é, se o Neymar tivesse realmente afim, primeira coisa que ele teria que fazer é moral o que eu vou falar, mas não é só moral não, cara. É um simbolismo do quanto você tá comprometido com a recuperação, Neymar. Primeiro, faz um vídeo anunciando o teu prazo de recuperação dessa nova lesão. Tipo, cara, tá previsto pra eu voltar dia 15 de maio. Beleza. Nesse vídeo, anuncia, galera, renovei com o Santos até a Copa do ano que vem, porque eu vim pra jogar. Eu não vim pra ficar lesionado no banco e no DM. Então, se eu vim pra jogar e não vou conseguir jogar, e só tem mais 9 jogos, eu renovei. Porque eu não acho legal tirar o torcedor do Santos de otário. A vida dele não tem culpa de se machucar. Tem pra um caralho. Não se cuidou nos últimos 8 anos aí, só ficou em gandaia. E aí é verdade mesmo, cara. Porra, não se cuidou. Além de anunciar que ele renovou com o Santos, por mim, Maidana, não só que renovou, mas que abriu mão do salário. Tá renovando pra jogar de graça. Foda-se. Não é por grana. Você não precisa de dinheiro. Você é um dos maiores talentos do futebol mundial. Aí eu vou usar a palavra talento porque você encantou o planeta, Neymar. E você tem idade pra recuperar o físico. O Modric tá titular do Real Madrid com 39. Tudo bem, não é o melhor ano do Real Madrid. Mas ele é o Modric. Com 38 ele tava. O Kroos tava no passado com 36, 35, sei lá quanto ele tinha. Mas tava lá. 34, acho. Eu real acho positivo ele tá no Brasil e a mídia tá cobrindo nesse pessimismo a lesão do Neymar, que foi o exemplo do De Sola. Cara, não sei mais se ele joga pelo Santos, não. Agora, Vidani, você é inocente, né? Você acha que o Neymar faria isso? Nunca na vida que eu acho que ele ia fazer isso. A gente tá falando do Neymar hipotético aqui. Esse é o Neymar hipotético do bem. Não é esse que vocês gostam. Não é esse que vocês gostam de enaltecer. Cara, o Neymar hipotético do bem, ele é um sonho bem maior do que o Neymar hipotético de verdade. Então ele é uma variante. O Neymar, inclusive, ele parece dar um passo nesse sentido de recuperar. Ele trocou o staff pessoal médico dele pelo staff do clube do Santos. Quem tá liderando a recuperação dele agora são os médicos do Santos. Aí você me fala, Maidana, não é uma vergonha que não fosse desde o início, desde a primeira lesão, que quem liderou a recuperação dele não foi o clube que ele tá trabalhando, e sim um médico que é dele. Particular, né? Esse médico dele pode fazer igual o médico do Michael Jackson que tava pro pofol pra ele. Não, tô falando sério, ele pode ser um médico que vira e fala, sim, claro. Eu posso ir lá jogar na Kings League só bater um pênalti? Aí o médico fala, bateu, pode, vai, Ney, bate um pênaltizinho, vai cagar. Eu sei que ele não bateu nenhum até agora, bem, mas ele tava lesionado e bateu no treino lá, lembra que ele fez? É porque no final das contas, né, o médico do Neymar vai responder ao Neymar. Ele é o chefe dele. O médico do Santos tem uma empresa que eles precisam se cuidar. Nesse caso aí, o Neymar acaba se tornando, entre aspas, um objeto de interesse do
time, pô. Eles não vão colocar ele pra arriscar uma brincadeira. Ah, vamos brincar ali, Neymar? Não, porra, você é a nossa propriedade. E quando eu vou no otorrino, Maidana, o otorrino fala, irmão, quem tem que respirar é você. Eu vou te passar aqui o que você tem que fazer, emagrece um pouco, está muito gordo, vai prejudicar a sua respiração, toma esses remédios aqui. Se eu não tomar, Maidana, eu que me fodo. Eu acho que esse é o grande lance do médico do Santos. Se o Neymar não seguir o tratamento do Santos, quem se fode é o Santos, não o Neymar. Então o Santos vai ter todo interesse em manter uma linha mais dura pro Neymar recuperar o mais rápido possível. Então assim, Neymar, se enxergar como mais um jogador de futebol, se você descer do seu pedestal um pouquinho, é o primeiro passo. Nem parece justo. Lembra da discussão de 2 meses atrás, Maidana, de Neymar vai pra Copa ou não vai? Não existe mais. Acabou essa discussão. Nossa. Acabou. O que tem que ser discutido agora é, o Neymar vai voltar a fazer uma temporada de futebol profissional na vida dele? Esse é o debate. Ele vai voltar? Vocês acreditam que ele vai voltar a fazer uma temporada de 20 jogos? 30 jogos? É porque no final das contas, aquela preocupação do quem vai quebrar o cu do Neymar, ele mesmo quebrou o próprio cu. Foi isso que aconteceu. O Neymar quebrou o próprio cu. É isso aí. Neymar quebrou o próprio cu por descuido. Neymar é encontrado morto tentando quebrar o próprio cu. Total. E você lembra que, assim, tinha um papo que o Neymar queria ficar 5 meses no Santos pra ir pra um time da Premier League ou voltar pro Barça e o caralho. Gente, nenhum time de elite do mundo vai lidar com um jogador como ele. Não vai, ninguém quer. Cara, por mais talento que digam que ele tem, e vocês sabem que eu acho da palavra talento, é uma bobagem, o Neymar não entrega nem resultado e nem sequência de jogos, não entrega nada. Nada hoje em dia. Então, sinceramente, o jogador Neymar hoje, ele tem que ser tratado como ele merece, que é, ele é um jogador com físico podre, ele é o podrinho da geração dele. Ele é igual o Pedrinho era no Vasco e no Palmeiras, que não dava pra confiar. O Neymar é hoje, mano. O Kaká no final da carreira dele também, com pubs e o caralho. Então assim, se o Neymar voltar a ser um atleta profissional de futebol, se ele conseguir isso, ele já vai ser acima da média, Maidana. O Coutinho hoje no Vasco não tem nada perto do talento do Neymar. Ele tá tendo sequência, ele não joga um jogo completo. O Coutinho não termina 90 minutos no Vasco. Nada. Ele é sempre poupado no final, mas ele tá jogando todos os jogos. Todos, cara. E aí, quando ele tá em campo, 2 lances ele faz diferença, bicho. Não fez contra o Lanús, mas geralmente ele faz. É uma assistência que ele acerta, é um chute de um golaço que ele fez. Ele já fez uns 3, 4 golaços do jeito do Coutinho desde que ele voltou pro Vasco. E é o que precisa, né? Pro cara ter minutagem, ir evoluindo, lento. Óbvio que a gente quer que o Coutinho jogue 90 minutos. Mas eu não quero que ele jogue 90 minutos hoje e fique 6 meses parado. Então talvez o Neymar precise voltar como o Coutinho tá voltando. É isso, cara. E aí, pra piorar tudo, nessa tarde ainda ele vai e posta no próprio story do Instagram uma escalação do Santos com um monte de mudança. Um jogador lesionado. Isso aí é fato bizarro da semana, cara. Isso é fato bizarro, não é possível. Total. O lateral esquerdo Souza tá te recuperando de uma cirurgia. Tá no elenco do Neymar. E o Neymar apagou a postagem segundos depois. Tá de olho na vaga do César Sampaio, Neymar? Quer virar treinador? Você já pode fazer isso também. Cara. Vai, pô. Vai fazer igual o Felipe Luiz, né? Tava lá no time e já tava cavando a vaga de treinador. Eu lamento porque realmente acho que dá pra ele voltar, tá ligado? Como só depende dele, acho que essa é a pior parte. Se dependesse de mais alguém... Isso, esse é o problema, cara. Esse é o problema. Esse é o fisicamente apto, Bruno Formiga. Vai? Você segurou na bengala dele, agora vai segurar até o final. Eu não vou esquecer disso jamais. Bruno Formiga tinha que ter tweetado fisicamente apto, mas mentalmente não, gente. Esse foi o problema. Mentalmente inapto. Hashtag mentalmente inapto. Bom demais. Cigarro! Primeira rapidinha do programa de hoje. Após recusa de Tite, Corinthians busca acerto rápido com Dorival Júnior. Após a saída do Ramon Dias, que foi demitido ao vivo na entrevista do Memphis Depay, o Tite teria sofrido uma crise de ansiedade e considerou que não está em condições de voltar a trabalhar nesse momento para cuidar da sua saúde física e mental. Força ao Tite. Eu fiquei triste porque eu realmente achei que o Tite ia voltar e ia ser maneiro, tá? Ele voltar pro Corinthians. Achei que seria uma história legal. Também. Mas, pelo visto, ele tá mal, hein, cara? É, mas já tinha uns indícios disso desde antes, né, cara? Desde a época que ele foi pro Flamengo. Ele já tava meio... Desde ele sair da seleção, né? Eu acho que essa saída da seleção abalou ele, porque pra mim foi uma sacanagem que fizeram com o Tite. Mas enfim. Que sacanagem? Quem fez o quê? Apesar dele mesmo já ter expressado, né? Eu acho que ele quis sair, mano. Não foi tirado, não. Eu não sei. Eu não tenho 100% de certeza, não, cara. Porque eu acho que foi... Ele pediu pra sair vendo que existia uma pressão muito absurda. Um lobby muito absurdo pra ele sair. Que não existia confiança no trabalho dele. E o que eu acho sacanagem. Porque é o que a gente falou. O que o
todos os outros treinadores não conseguiram ganhar de partidas, o Tite só perdeu. Tipo, infelizmente, o Tite perdeu as partidas que eliminavam da Copa. Mas fora isso, cara, era um excelente treinador que eu acho que tinha que ter uma continuidade de trabalho, que podia ser esse nome de caralho, lembra? A fase do Tite, que porra, perdeu, não confiou e veio e cara... E eu acho ele um bom treinador, mano, de verdade. Talvez faltasse uma reciclagem, né, como a galera fala dentro do ambiente corporativo para ele ter novas táticas e que seja botar um auxiliar português, estrangeiro, do jeito que essa galera é maluca por estrangeiro treinando a seleção, podia ter um auxiliar ali, mas eu confio muito no trabalho do Tite. É claro, né, corintiano sempre vai confiar que o cara ganhou tudo pela gente. E o Dorival, tá ansioso? Tô ansioso, tô morrendo de ansiedade. Eu acho um bom nome, tá? Acho um bom nome, inclusive pro dia a dia e tal. Não, o nome é mal, mas excelente. Dorival é um puta nome. Top nomes, né? Dorival? Dorival. Porra, muito foda. Nome incrível. Que isso, não. Acho que tem que ir. É melhor que o Diniz. Fez que o Diniz tá no mercado. Com certeza, não. Mas, Dana, agora é hora de abraçar qualquer um. Depois que o Diniz estiver empregado, você troca. Eu tô preocupado com o Vaticano, que o Diniz pode parar lá. Caralho, aí pronto. Aí é o fim dos tempos mesmo. Papa Diniz é outro boa hashtag. Papa Diniz. Vamos botar Papa Diniz. Imagina, ele é o bispo. Vai tomar no cu, bispinho. O psicólogo, meu. Psicólogo. Segunda rapidinha de hoje, o jornal catalão Sport diz que Al Hilal oferece 1,1 bilhão de reais de salário a Rafinha por 4 anos de contrato. Seriam 50 milhões de dólares por temporada, e aí dá esse 1 bilhãozinho aí de real na cotação atual, mais ou menos, ao longo dos 4 anos. O atacante, porém, ainda mantém intenção de permanecer no Barcelona. Você tá maluco, né? Pela graça do bom Deus. Vai, Diniz, canoniza ele. Vai ser a primeira ação do Diniz. Beatifica. Mas, ó, brincadeiras à parte, cara, é uma temporada absurda do Rafinha. O Hans Flick elogiou a mentalidade dele, chamou ele de líder, caramba. Ele fez 2 na virada contra o Celta no último sábado, acho que foi 4-3 o jogo do Barça. Chegou a 30 gols na temporada, ultrapassando 50 contribuições diretas para gols no Barça em 48 jogos. Temporada de 2024-25. São também 23 assistências na temporada, a mesma quantidade que ele conseguiu ao longo dos 2 primeiros anos que ele tava no Barça. Então imagina, Maidana. Caralho. Tá bem ou não tá, o menino? Não, jogando pra caralho, basicamente vem uma proposta assim, o que você acha de se aposentar? Eu acho foda, porque assim, eu acho que o Rafinha tá fazendo uma temporada de melhor do mundo, e a essa altura do campeonato é meio seguro dizer que a final da Champions League vai decidir muita coisa se o Barça estiver na final. Por exemplo, se o Yamal faz um gol na final, acho que pode cair pro lado do Yamal. Se o Rafinha faz um gol na final, acho que pode cair pro lado do Rafinha. Depende muito de quem decidir. Mas a gente falava a mesma coisa e foda-se, né, o que o Vini Júnior fez na final também. Mas não tem Euro esse ano, não tem outras, tá ligado? Acho que eu acho que tem menos argumentos. Sim, não tem outras coisas que vão pesar. Eu acho que o lance agora é realmente, cara, o fim da temporada e os números que eles vão conseguir. Por exemplo, se for um gol do Yamal que o Rafinha deixou ele na cara do gol, aí é ponto positivo pro Rafinha também. Mas eu acho que essa altura do campeonato dá pra dizer que é injusto se o Rafinha não for o melhor do mundo. Não, é injusto, cara. Ele é muito decisivo, você tá maluco. Muito absurdo. Óbvio, se cair fora da Champions agora, na semifinal, tudo, acho que é difícil. Mas se for campeão da Champions, acho que seria uma injustiça do caralho o Rafinha não ser eleito. Mas é isso, cara. Eu tô torcendo sempre pra ele não ir pro Al Hilal, pra não se aposentar no Arabão. Ainda mais pela idade do Rafinha, né, cara? Porra, Rafinha tem 28 anos ainda. Nossa, tem muito tempo pra jogar, cara. Fica no Barça, Rafinha, pelo amor de Deus, tá? Terceira rapidinha. CBF insiste no sonho maluco de Ancelotti e seca Real Madrid contra o Barcelona. Tem a final da Copa do Rei no próximo sábado, que virou data-chave para uma possível contratação do italiano. Uma derrota poderia até antecipar o fim do contrato para antes do fim da La Liga, que é 25 de maio, apesar do Real ainda ter chance de alcançar o Barça. Lembrando que o contrato dele com o Real Madrid é até junho de 2026, tá? Então é até ano que vem o contrato no Ancelotti. Continua sendo delírio para mim, Maidana, o Ancelotti na CBF, cara. Eu também acho. Mas o fato de não terem anunciado nada e depois do Dorival ter sido mandado embora, não ter conversa, não ter nada, só meio que comprova que realmente eles estão esperando isso, cara. Tá aí secando o Real pro Ancelotti vir. Depois da matéria da Piauí, inclusive, pra mim isso só mostra a bagunça que é a gestão Edinaldo Rodrigues. Eu vi uma entrevista do Cafu esses dias, ele tava no prêmio Laureus, né? Lá, aquele prêmio de esporte da Europa e tal. E aí perguntaram pra ele do Ancelotti, ele falou, cara, acho curioso vocês perguntam do Ancelotti, mas não me perguntam de Rogério Ceni, de Roger Machado, de outros treinadores que estão no Brasil e que eu adoraria ver. Treinadores brasileiros e tal, que poderiam estar... Ele falou, o Cafu
Cafu, tem um pouquinho de moral pra falar de seleção brasileira, o Cafu, tá? Um pouquinho. Falou, cara, pra mim essa agonia de estar esperando esse treinador dessa indefinição é a pior parte. E é isso, Cafu, é isso que estamos gritando aqui desde Ramon interino. É inaceitável que a CBF tenha treinadores interinos como tem. E nós estamos aqui 2 anos e pouco depois do primeiro interino anunciado, sofrendo sem treinador. É inaceitável, cara. Inaceitável. Seleção brasileira, cara. É absurdo. Eu não acredito que o Ancelotti vem pra CBF, pra seleção. Eu acho que a gente tá de novo se iludindo com um cara que não quer de verdade. É o nosso date do Tinder que fica sempre remarcando o rolê. Não, uma hora vamos sair. Vamos, e nunca sai. E eu não acho que o Ancelotti quer encarar a rotina de treinar uma seleção, ainda mais estrangeira, né? Nem do país dele. E fora que o Ancelotti não é o culpado pelo ano ruim do Real Madrid. Cara, o Real Madrid contratou um fenômeno, o Mbappé. E eu vi um ex-jogador do Real Madrid falando disso, que decepcionou, mesmo que tenha feito um tanto de gol que fez, decepcionou. No jogo de sábado, desculpa, o Vini Júnior tá jogando sozinho no Real Madrid. Se arrastando pra carregar esse time, cara. Golaço do Valverde, que tá sendo sacrificado todo jogo, jogando de lateral, jogando de zagueiro, jogando de flanelinha, jogando de pipoqueiro, tá jogando de tudo o Valverde esse ano. Eu não gostava do Valverde, cara, mas ele tá também puxando a responsa, né? A defesa do Real Madrid inteira lesionada ao longo da temporada, a ausência do Carvajal, do Militão, o Asensio titular é putaria, inaceitável, e assim, eu não acho que o Real Madrid culpe o Ancelotti como a mídia acaba culpando. Não acho, cara. Eu acho que o Ancelotti tem crédito pra um caralho no Real Madrid. E não acho que ele vai ter esse contrato rompido, não, cara. Não acho mesmo. A não ser que o Real Madrid consiga atravessar um Guardiola, por exemplo, um nome desse tamanho. O próprio Klopp, né, por exemplo, que estão sondando e tal. Cara, não acho. Ou o Xabi Alonso mesmo, no Bayer Leverkusen, que é um ex-ídolo do Real e tudo mais. Eu não acho. Mas eu acho que é justamente por conta dessas possibilidades, porque eu acho que esses 3 que você citou são possibilidades altas de acontecer. Então, por isso que talvez o Ancelotti venha assim, mano. Ah, sei lá, cara. Eu realmente não acredito ainda. Só acredito vendo. Tô bem tomé das ideias. Bom, Maidana, pós rapidinhas, vamos falar um pouquinho dos jogos dos times brasileiros na Libertadores, começando pelos jogos de terça-feira, dia 22 de abril, teve LDU 0, Flamengo 0, na altitude. O Flamengo até conseguiu se segurar e arrancou um empate lá, que não era ideal, mas manteve ele vivo no grupo e tal, tá bem. Acho que é um resultado ok, né, o 0x0 com a LDU fora de casa, não é um resultado tão alarmante pro Flamengo. É líder do grupo, querendo ou não, né, líder do grupo, então segurar o empate na casa deles é um pontinho precioso, talvez lá na frente vai fazer diferença. O Flamengo tem que se recuperar na Libertadores, né, porque tá em terceiro ainda, mas tá empatado com o Central Córdoba, que foi um time que o Flamengo perdeu em casa. Isso foi feio. Que um acidente de percurso, dá pra chamar assim. O Córdoba joga amanhã, né? Joga na quinta, dia de lançamento desse programa. A gente não sabe, ele pode disparar, virar líder do grupo e tal, ou o grupo embala de vez com uma vitória do Táchira, vamos ver. Pelo grupo F, tivemos Internacional 3, Nacional do Uruguai também 3. Colorado saiu perdendo por 3x0 no primeiro tempo, aí mostrou poder de reação, encontrou o gol de pênalti com o Alan Patrick no finzinho da primeira etapa e empatou no segundo tempo. Doido demais, velho. Perder de 3x0 e recuperar, você tá maluco. E o Roger Machado que encarnou o nosso Papa dizendo que ganhou de 2x0 no segundo tempo. Então, tudo bem, né? Dominamos por 15 minutos, ganhamos no segundo tempo. É ótimo essas comparações, né? Ganhou no segundo tempo. Mas dado o cenário, foi um resultado até que positivo, né? Dá pra dizer isso. Porque, porra, 3x0 em casa era pra ser um vexame histórico e 3x3 tá bom. Tá bom, já... Vamos agora pra Viagem no Tempo pra comentar os jogos do Grupo A entre Estudiantes e Botafogo, Grupo D, Libertad e São Paulo e Grupo E, Atlético, Bucaramanga e Fortaleza. E não é possível que esse é o nome de um time de verdade. Bucaramanga é bom demais. Rodada complicada para times brasileiros na Libertadores até aqui. Vamos começar pelo Grupo A, Estudiantes 1, Botafogo 0. Que frango, John! O time não produziu nada de relevante, foi derrotado na falha grotesca do goleiro. Após 3 rodadas, está em terceiro lugar com 3 pontos. A Laú tem 7, Estudiantes tem 6. E uma derrota pro Carabobo no dia 6 de maio, na quarta rodada, pode deixar a situação do Botafogo quase impossível de se reverter. Seria esse o fim de Renato Paiva à frente do Botafogo? Vamos observar. No grupo D, Libertad 0, São Paulo 2, com o segundo tempo agitado e gols do garoto Lucas Ferreira e André Silva também, que inclusive deu um lindo passe no primeiro gol. O Tricas venceu fora de casa e lidera o grupo D com 7 pontos ainda invicto. Quando estava 1x0, o Libertad ainda perdeu um pênalti extremamente mal batido e o goleiro Rafael fez alguns milagres que garantiram o resultado. No grupo E, o Atlético Bucaramanga recebeu o Fortaleza e empatou por 1x1. Com um jogo a menos após adiamento do jogo contra o Colo-Colo, o Daverson voltou a mostrar que brilha em jogo grande, mas o Fortaleza cedeu o empate após perder diversos gols. Apesar disso, o grupo segue embolado e o Fortaleza pelo menos saiu com seu primeiro ponto na competição. Voltando na Viagem no Tempo com um mini bolão aqui, Maidana. Voltando pro mini bolão. Olha! Vai, galera! Isso! Arrepiei. Continua
muito tempo, hein? É, rapaz. Nem Bernarda não veio hoje. Dá muito trabalho fazer a Bernarda. Essa é a verdade, né? Nossa, o que a galera deve ter ficado de ansiedade achando que eu ouvi a Bernarda agora. Não, ela tá de férias, tá na praia. Sempre ela tá de férias, faz muitos anos que ela tá na praia. Ela tá viajando com o Neymar. E é um mini bolão só pra falar dos jogos de quinta-feira da Libertadores, que não dá tempo da gente comentar, então eu vou fazer um bolãozinho. 24 de abril, vamos começar por Bolívar e Palmeiras no Hernando Siles, 7 da noite. Vai, Maidana. 2-1 pro Palmeiras. Vai, Vidani. 4-0 Bolívar. Não tem jeito. Eita! É o fim da linha pro Abel Ferreira e Fernando Diniz está no meu Verdão contratado. O segundo jogo é Bahia contra o Atlético Nacional na Arena Fonte Nova, 9 da noite. Vai, Maidana. 2-0 Bahia, bora Bahia. Vai, Vidani. 4-0 Atlético Nacional, 4 gols do Borja, que não tá mais lá. Fim da era Rogério Ceni e Fernando Diniz assume o tricolor de aço. Ele vai, igual ele assumiu o Fluminense na seleção, vai ser o Bahia. Treinar os dois. Os três, né? O Bahia, o Palmeiras e o catolicismo. É verdade. Boa que vai poder escalar jogador do Bahia no Palmeiras. Ele vai fazer isso. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. O futebol 2.0. É, o homem manja. Vai dominar o protestantismo. 15 minutos de domínio nos protestantes. Aí. E ó, aproveitar que chegamos aqui depois do mini bolão, falar do financiamento coletivo. Temos o Apoia-se, o Patreon e a Chave Pix. Colabore com o Cobrando Seu Orçamento a partir de R$1. Lembrando que esse é o último programa do mês de abril. Então ajude a gente com o Cobrando Seu Orçamento a partir de R$1 a bater as metas. Lembrando que tem a última meta agora, a última recompensa de R$300. Você grava com a gente o episódio inteiro. Quer gravar aqui? Quer participar desse mini bolão? Quer brincar com a gente? Vem aqui então no Testosterona Show também. Vai lá no apoia.se, vai lá no Apoia-se no Patreon ou na Chave Pix. Tem lá no peladranet.com.br todas as informações simples para você colaborar. Colocamos nas plataformas e todas as metas e recompensas listadas por ali. Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Vai dar cartinhas bonitinhas da Batatinha enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. É o momento do Vitor Correio. Ô Vitor, Correio. Uma vez que o Rainer França já foi lido no bloco sobre o Neymar, eu vou ler aqui rapidamente a cartinha do Adeandros Extras. Mandou uma cartinha com o título Caso de Racismo na Série D foi utilizado o protocolo da FIFA antirracismo, contendo um link para uma matéria do dia 21 de abril, mostrando que na partida entre Parnaíba e Imperatriz pela Série D do Campeonato Brasileiro, a norma foi utilizada pelo árbitro Alcinei Santos de Araújo, do Rio Grande do Norte, que identificou um caso de injúria racial contra o assistente 1 Raimando Davi dos Reis Alves, do Piauí, durante o jogo. O procedimento foi registrado na súmula do jogo pelo árbitro principal, o qual consiste na realização de um gesto em cruzar os braços na altura do peito em forma de X, denunciando um ato racista. O protocolo foi implementado pela CBF após recomendação da FIFA. Aí, o protocolo, Maidana, basicamente você faz as mãozinhas de X assim, com a palma aberta, e tem o recado da FIFA aqui de ação em campo, falando: nós, juntos unidos como futebol global, vamos parar, suspender e abandonar jogos em casos de racismo, introduzindo um gesto padrão global para jogadores comunicar incidentes racistas e juízes para sinalizar a implementação do protocolo de 3 passos, que será obrigatório em todos os 211 membros associados da FIFA. E o Brasil já estreou esse novo protocolo que a FIFA instaurou, que eu já vou explicar como é que funciona, mas só para citar a súmula, como é que tá na súmula o ocorrido ali na Série D, histórico no Parnaíba Imperatriz, que é: informo que aos 23 minutos do segundo tempo fui informado pelo assistente número 1, senhor Raimundo Davi dos Reis Alves, que um torcedor localizado no local destinado à torcida do Parnaíba Esporte Clube cometeu um ato de racismo contra o mesmo, ofendendo o assistente com as seguintes palavras: sai daí, seu macaco. Imediatamente iniciei o procedimento de gesto contra o racismo. Em sua primeira etapa, cruzando os braços na altura do peito, solicitando apoio policial juntamente com o delegado da partida. Informo que o infrator foi identificado e retirado do estádio pelo policiamento presente, conforme registrado no boletim de ocorrência anexo à súmula. Cara, o protocolo 3 passos, Maidana, ele funciona da seguinte maneira: primeiro passo, o árbitro para e pede um anúncio no sistema de som ou no telão exigindo o fim do comportamento. Caso os atos continuem, e foi até aí que foi esse ocorrido aqui no Brasil, né? Caso continuasse, o árbitro suspenderia a partida temporariamente, tiraria os times de campo e aí rolaria um novo anúncio de advertência. Finalmente, no terceiro passo, se o comportamento ainda assim persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida com a derrota do time associado aos atos racistas. Então,
São esses 3 passos. Eu gostei do protocolo, acho que ele poderia ser 2 passos. Pra mim continuou, derrota. Pra mim deveria ser mais intolerante, porque eu acho difícil o torcedor racista insistir, ainda mais que o time correndo esse risco. Mas eu acho que é o grande lance que eu já falei aqui no Pelado algumas vezes, Maidana. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então assim, se os torcedores ao redor do racista verem que vai dar merda pro time deles, é bem capaz deles espancarem o cara na arquibancada e tá tudo certo. E aí, irmão, vocês não vão pedir pra eu ter dó de racista espancado nesse programa, eu não vou ter. Obrigado pela notícia, Adeandros Esdras. Eu fiquei feliz de saber desse ocorrido aqui no Brasil. Ocorrido histórico aí. É triste que já tenha acontecido, né? Que já tenha que colocar em prática, mas que pelo menos esteja sendo colocado em prática, né? Não permita que isso continue acontecendo sem impune, que continue impune. E olha, eu vou dizer, hein, a gente teria comentroxas no programa de hoje se passassem de 100 comentários no post do programa anterior. Tanto no Instagram quanto no Spotify teria que passar de 50 cada um, né? Essa era a regra. No Instagram tá com 39, não passou. E deixa eu ver no Spotify aqui se chegou a 50. Caraca, ficou 49. Então não passou nem no Spotify, não passou também no Instagram. Não leremos comentroxas de hoje. Comentem no post lá no Instagram, instagram.com/peladranet, e no Spotify também, pra chegar em 50 cada um pra gente ler comentroxas por aqui. Eu entendo que é Páscoa, Maidana. Talvez a galera não tenha comentado por conta do feriado, a galera ouviu tudo fora de hora, né, e tal. Mas lembrem-se de comentar, que isso ajuda a gente demais. Obrigado já pelos 39 e 49 comentários, mas não leremos comentroxas no programa de hoje. Hashtag mentalmente inapto. Hashtag Papa Diniz. Caralho, maravilhoso o Papa Diniz. La pergunta da semana: qual seria a principal mudança que Diniz colocaria na igreja? Olha. Queria saber a principal mudança de Diniz como comandante-chefe, né? Como representante de Deus na Terra. Ele que terá uma coisa que ele nunca teve na carreira, que é a infalibilidade, né? Que ele sempre foi extremamente falível, o Diniz. Agora ele vai ser, se ele for Papa, né? É isso então, com a pergunta da semana papal. Um beijo aí pro Papa Francisco. Deus o tenha. Estamos tristes aí pela perda de mais que um líder espiritual pra quem tem fé, mas um líder político que demonstrava muito caridade, e perder uma pessoa assim é sempre triste, né? Então fica aí a nossa homenagem, que é a pior homenagem que eu podia fazer, que é propor o Diniz no lugar dele. Que homenagem. Tristes, desculpa, Francisco. É isso então, gente. Ficamos aqui com o Peladranete dessa semana. Um beijo e queijo, até a semana que vem pra mais um Peladranete. Valeu! Alegria! Nossos colaboradores. Fala, galera, queria chegar aqui nesse bloco, nesse momento, pra dar pra vocês, meus queridos amigos colaboradores do Apoia-se, do Patreon e da Chave Pix, a recompensa de vocês. Esse é o momento em que todo mundo que colabora com R$20 ou mais recebe um abraço caloroso aqui, meu e de todos os membros do Peladinha. Então, para toda a galera que colaborou no mês de março de 2025 com acima de R$20 ou acima, meu abraço! E o do Testosta também. Abração pro Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Antonino Firmino da Silva Neto, Antônio Augusto Mendes Rodrigues, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correia, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Felipe Brasil, Felipe Duarte, Fernando Lopes dos Santos, Gianluca Barbosa Maini, Jailson Gomes, João Pedro Macarete, José Wellington de Souza Melo, de Moura Melo, aliás, Leandro José de Souza, Leonardo Guia, Loran Germano, Luca Viana, Marcelo São Martinho Cabral, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Feitosa, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Torneto Lopes, Poliana Bruno, Rafael Manente, aliás, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rafael Pini Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Oliveira Marçal, Thomas Rodrigues, Thiago Vaz, Vinícius Atanasopoulos, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vitor Carneloso Varela, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Vladimir Araújo Neto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, Áquila Barros Nogueira, Danilo da Silva Pereira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Lucas Penetra, Lucas do Fofo, Albert José,
Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Josiane Freitas Santos, Tatiane Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi, Lucas e Isabelle Zácara. Sim, queridos amigos aqui do Peladinha, obrigado a todos vocês que colaboraram com 20 reais ou mais no mês de março de 2025. E você que porventura tenha colaborado com qualquer outro valor, fica aqui o meu beijo e meu carinho também. Valeu por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Pelada na Net, que cada dia mais precisa do seu apoio. Tamo junto, um beijo, um queijo, vocês fazem na minha vida um lugar melhor. Então obrigado, tamo junto, alegria. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Uou, e aí, turma, beleza? Supimpa. Ah, bom demais. O primeiro a jogar hoje é o Vidani. Beleza. O segundo é o Maidana. Belezura. Testos, estão falando que você roubou o Vitinho pra uma passada, e falando que tem diesel sim na oficina. Mas não teve como trouxa, então não tem como a gente saber, não tem como verificar. É, eu não sabia. Como é que vai ser roubo se eu não sabia? É verdade. Como é que uma criança vai saber disso? Pois é, a criança que fuma, ela não tem tempo pra ficar estudando a oficina. Ela não vai fumar perto do diesel, que é É perigoso. perigoso ela fumar na oficina. Muito combustível. Então vamos aqui rolar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Você definiu a ordem do programa de hoje já? Defini. Você é um maluco. Caralho. Tá bom. Esse é outro nível, cara. Então vamos aqui pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de algo que tem na festa junina sem a letra A. Ah, caralho. Vai, Vidani. Ah, milho. Tem no banheiro e na cozinha também. Tamo aí. Só não tem na oficina até agora. Vai, Maidana. Ai, caralho. Porra, é foda que tudo tem A, né? Porra, fogueira tem A. Tem. Balão. Eita, não é possível. Quadrilha tem A também. Pera aí. Sanfona, triângulo. Tem que ter, porque pra tocar tem que ter, porra. Calma aí. Olha, pera aí. O casamento tem prenda. Nossa, tem pamonha. Meu Deus, tudo tem A, cara. O Testostas perguntou. Cadê pescaria? Tiro Álvaro. Tudo tem A, cara. Você não acertou. Tem sexo. Errou. Que isso? Não é típico de festa junina. Se bem que eu nasci em março, né? Então... Olha aí, Santo Antônio. Santo casamenteiro. Tem sexo no casamento. Não, mas meus pais não fizeram sexo, eles fizeram amor. Ah, então aí amor tem A. Amor tem A. Pô, não, que mais? Não tinha mais nada sem A, cara. Você tá maluco. Você falou de casamento, tinha noivo, né? Noivo ia valer, eu acho. Ai, carai. Verdade, né? Pé de moleque. Você fugiu das comidas, mas tinha. Você tá de sacanagem. Pé de moleque, mano. Sabe o que é foda? Eu faço aí. Ah, paçoca, pé de moleque. Tem, tudo tem A. Caralho, burro. Parabéns, Vidani. Valeu. Ah, a festa junina tá chegando, né? Falta um mês e pouco, mas já estamos adiantados. Olha. Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, que tchau, pessoal. Valeu. Alegria. Pessoal. Pessoal. Ah, goiaba. Ai, Zé Lelé. Eita.